Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women to Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Esse podcast é uma iniciativa do MEI Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelez, NEL, TikTok, 3M e UOL. Patrícia Moratória é diretora-geral do YouTube América Latina. Antes de trabalhar na plataforma, foi head de vendas no Google e diretora de mídia na DM9DDB. Para além das mídias digitais, a executiva também atua como conselheira na Porto Seguro, Unicef Brasil e Capitalismo Consciente Brasil. Patrícia, é uma honra te receber. Muito bem-vinda ao podcast Falas Women to Watch. A honra é minha, toda minha. Acho que a gente flertou de ter um papo aí no ano passado, não deu certo. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Também, querida. E a gente sempre começa esse papo, Paty, perguntando um pouco sobre o começo mesmo da trajetória pessoal, assim, das nossas convidadas. Eu queria que você contasse um pouquinho, assim, do seu início ali como menina, criança, adolescente. Você é de São Paulo, como que foi o seu despertar para você se tornar quem você hoje é? Ai, bacana. Nossa, a sua pergunta vem muito... Acabei de te entregar o livro. Sim, olha lá. Que é do movimento que eu faço parte, que veio ali, a fundadora é a Natasha Caiado, e ela acabou me convidando para também participar de um capítulo, cada mulher, um capítulo e uma história. E a minha história, o meu capítulo, exatamente, o título são os rastros que nos moldam. Porque eu conecto aquela pontinha, né, de quando eu era bem pequena, para tentar moldar quem eu sou hoje. Então, tentando ser muito breve... mas você vai ter o livro, você vai conseguir ler. Eu trago... eu tive uma infância muito bacana, com as pessoas que eu amo e que eu tenho um baita reconhecimento, mas eu perdi meu pai muito nova, tinha 5 anos. Você sabe que eu também, meu pai, eu não conheci meu pai, eu tinha 2 anos quando ele morreu. É muito louco, né? E eu fui estudar mais sobre... Porque às vezes vem flashes dos momentos. Mas eu falei, eu não lembro dele e muitas vezes eu me senti culpada por isso. E aí eu fui entender que até mais ou menos os 6 anos de vida, não necessariamente a gente consegue reconhecer aqueles momentos, mas a gente tem essas memórias, esses flashes do que aconteceram. Mas essas experiências e essas emoções vividas também ajudam a gente a ser... Essas emoções a gente traz para cá também. Então, foi um pouco disso que eu trago aqui no meu capítulo. Meu pai tinha 36 anos, minha mãe também, a Carminha e o Antônio. E ela também nunca quis casar, viveu a melhor experiência da vida dela com um único homem. E a gente teve um senso de comunidade muito grande. Porque toda a perda também traz outras vivências e outras experiências vieram juntas. Então, eu tinha 5, meu irmão 8, minha irmã 11. Então, meus avós vieram morar com a gente. Você é a caçula. Eu sou caçula. São Paulo. Vivia num bairro perto do Jabaquara. Então, tinha um senso de comunidade muito grande. Numa casa. E meus avós vieram morar com a gente. Então, eu tive avó, avô, minha mãe, meus irmãos, todo mundo morando juntos. E eu tenho todas as histórias ali do meu pai. Família que sempre... gostou muito de estudar. Meu pai também perdeu meu avô, que eu não conheci por parte de pai, muito cedo. Ele morreu quando meu pai tinha 18 anos, durante a missa de Natal. Uau! Então, várias histórias aconteceram ali. Eu, a caçula, realmente fui a que mais abusei de todos na minha casa. Dos meus irmãos, dos meus avós, da minha mãe. Minha mãe, incrivelmente, assim, não sei... e ela tem 76 anos, ela foi uma prova viva de várias experiências maravilhosas que demorou um certo tempo para eu perceber o quanto aquilo era rico para mim. Como ela era professora de escola pública, recebeu proposta para ser professora em escola particular e nunca quis. Porque ela queria primeiro seguir uma linha construtivista independente, que ela pudesse aplicar o que ela acreditava, mas ela queria realmente fazer o bem para as crianças que ela achava que mais precisava dela. E acho que ela pegou uma fase de escola pública onde
tinha, né, Não, ela me conta muitas histórias, assim, que eu falo, estudei uau. em colégio público também, na Eu falo, minha mãe, primeira como que, infância. né, você lidava com cada situação. E aí ela percebeu que ela precisava voltar a estudar, então ela entrou na faculdade com 50 anos. Ai, que lindo. Fez USP. Então ela me mostrou que ela quebrou todas as barreiras que ela podia e que tinham no caminho dela. No meio da pandemia, um dia ela estava numa piscina e ela percebeu que ela teve ali uma experiência que foi negativa. Então ela falou, vou começar a nadar. Ela não sabia nadar. Então ela foi aprender a nadar logo depois que abriu ali o lockdown. E a gente... Então são essas histórias, essa é a minha infância. Ou seja, tem um monte de coisa ali que eu carrego. E foram várias vidas vividas entre depois, né? Me tornei uma adolescente, jovem, que eu fui me formei em propaganda, acabei entrando aí no... E como foi essa escolha? Você sabia já que não sabia você queria nada. ir para comunicação? Na verdade, eu sabia que comunicação era... sou leonina, ascendente escorpião, aquela coisa sunshine yellow. Gente, leonina com escorpião. É, uau. uma combinação. eu sou mãe de uma leonina, eu falo, oh my God. Acho que hoje eu sou mais escorpião do que leão, mas enfim... e que tinha certeza que eu queria entrar para o mundo da comunicação social de alguma forma, e acabei me formando em propaganda. E foi, assim, minha família de várias formações. Então, tem advogado, tecnólogos, professora, meu pai é economista, né? Então, assim, eu tive várias formações, experiências completamente diferentes, mas eu fui para comunicação social. Comecei estagiando na publicidade da prefeitura, trabalhei com meu irmão, no escritório de advocacia dele, com meu tio, fui mandada embora pelo meu irmão 2 vezes. 2? E recontratada pelo meu tio 2 vezes. Que legal. E aí você foi cair na propaganda? Caí na propaganda, comecei estagiando lá na publicidade da prefeitura. Em agência, assim, né? Na publicidade, na prefeitura. Na prefeitura mesmo, mas aí até então você não tinha tido experiência em agência, não tinha tido né? experiência em agência. Você já estava formada nessa época? Não, era como estágio. E aí, como estagiária, eu fui estagiária na época que era Publicis Norton, na General Jardim. Na General Jardim. Pegava ônibus, metrô, ia pra lá. Fazia parte da atlética da faculdade para poder pagar 50% de desconto na minha faculdade. Amei trabalhar lá. Foi um mês, assim, incrível, só que recebi uma proposta para ir, na época, para Carilo Pastore. Na época que estavam com Ana Paula Arósio, com o Embratel, o tio da Suquita. Fui para lá. Aí fui contratada como assistente de mídia. E aí você já foi para a área de mídia desde o começo? Fui sempre para... Então, eu descobri que eu gostava de mídia na faculdade. Quando ninguém gostava, eu gostava. Então, tinha até um grupinho que fazia uma... de planilha, né? Eu não sei, despertou. E assim, mídia não tem como você forçar você a gostar. É uma coisa... Você tem que gostar. Tem que gostar mesmo. E eu gostei. Olha que interessante. Apesar de, quando jovem, eu gostava de escrever poesia, eu tinha certeza de que eu queria ser redatora. Então, quando eu fazia algumas dessas conversas, eu explicava que eu queria ser redatora. E aí, teve até uma agência que... Você sempre tem uma pessoa que, né, te coloca no chão e fala, deixa eu te explicar. E aí ele falou, não tem muito mais, né, numa agência de propaganda, do que só a criação, a redação. Então, e aí foi me mostrando outros mundos, eu acabei curtindo mídia. Fui para Carilo, fiquei 2 anos lá. Quando eu tive a oportunidade de ir para a DM9, que era a minha agência dos sonhos, né, porque eu fiz entrevista com o Paulo Queiroz, não tinha ninguém, depois entraram meus outros chefes, trabalhei com Euridice, enfim, assim, referências incríveis. A Mônica de Carvalho foi minha chefe, Daniel Chalfon, então assim, uma baita de uma escola com todos eles. E fiquei 13 anos. Então, eu lembro de você na DM9, né, e aí até que um dia a gente foi surpreendido que você fez uma grande mudança, né? Como que foi esse momento, assim? Isso faz o quê? Uns 10 anos? Faz 10 anos, porque eu tô uma década no Google. Então eu ia chutar mais ou menos isso, né? Mas foi até interessante, porque eu tava... É como se fosse um casamento que tava dando certo. Tava tudo muito bem. Inclusive, no ano antes de eu mudar, eu tinha acabado de... Fui indicada e ganhei o Caboré em 2011. Eu lembro disso, exatamente. Então, assim, era o grande marco da minha vida. Uhum. Só que outra coisa aconteceu ali no meio do caminho. Um elemento apareceu que foi a gravidez e o nascimento do meu primeiro filho, do Ricardo.
E com ele veio um outro propósito para mim. E algo me dava aqui que eu Uma tinha um inquietação, despertar de né? eu preciso mudar. Mas assim, muitas conversas com meu marido, que é um baita amigo. E ele falava assim, eu não consigo te ver. Porque naquela época eu falava, bom, acho que eu vou parar de trabalhar. Pensei em abrir um monte de Você outras chegou coisas. a pensar em parar. Super pensei. Mas eu acho que eu precisava de um momento, assim, de descanso para me dedicar para a maternidade. Mas eu falei, eu acho que você pode procurar outros caminhos sem que você tenha que largar o que você gosta de fazer. Porque sempre teve realmente uma paixão envolvida em todos esses lugares que eu tive. E aí começaram conversas com o Google, foi um processo bastante longo. 8 entrevistas, eu acho. E aquele momento era muito diferente. Ainda né? não era, Era uma né? grande aposta, né? Que você fez. Mas tiveram algumas conversas muito interessantes. Aquele movimento era um movimento de me despir de coisas que eram muito importantes para mim no mundo da propaganda. Era um time 10 vezes menor do que eu tinha. Sim. E aí teve mas enfim, eram várias coisas, né? Status, cargo, o momento que eu vivia... E no primeiro momento a proposta é para ir para a área comercial do Google, era para ir para a área de vendas, Uhum. o que já era algo diferente, né? Bastante importante e desafiador para mim. Mas era a mudança, né, da Patrícia, que tinha conquistado bastante coisa no mundo de agência, para ir para um mundo completamente novo do Google. E por mais que a gente tivesse ajudado, né, a montar departamento de digital em agência, o caminho para vendas foi um caminho mais parecido com o que eu tinha na mídia, que era o entendimento do consumidor, claro. Você ser um consultor, na verdade, para as grandes empresas. Mas teve uma frase que, nesse processo, quando eu estava muito em dúvida ainda, acredite, eu estava em dúvida, porque eu estava nesse casamento que estava dando certo. Você falou da gravidez, porque os seus filhos têm uma idade parecida. Um ano e meio. O segundo você já estava no Google quando você... Não. Como que foi? Na verdade, eu tive o primeiro filho e eu demorei bastante tempo para ter o Ricardo. Então, quando eu tive o Ricardo, eu e meu marido falou, a gente vai tentar ter o segundo logo. Eu estava em Cannes. E aí eu falei, eu não sei, eu acho que eu tô grávida. Olha só. E eu descobri lá que eu tava grávida do meu segundo filho. Ainda na DM9. Ainda na DM9. Eu entrei no Google, o Léo tinha 7 meses. Tá. Eu lembro que a minha primeira foto do Google, eu falei, uau, a gente vai ter que tirar outra, porque assim, eu realmente não dormia. Mas eu ia te falar, tem uma frase... Você tinha 2 bebês, né? Eu tinha 2 grandes bebês, 2 grandes fraldas, era tudo diferente, mas era muito parecido. E aí, uma frase pra mim foi muito... Não sei nem se a Flávia tem essa noção, mas eu lembro que a Flávia Virginelli, a gente conversava sobre a vaga e eu sempre, né, admirei bastante os seus conselhos e ela me falou uma frase que foi assim, Paty, se tudo der errado, pensa que você tá fazendo um MBA remunerado de 2 anos. Você pensa em fazer outra coisa. Claro. E naquele momento foi que eu disse que eu me despedi de coisas que eram super importantes pra mim. Mas eu falei, eu vou investir em mim, no lado de conhecimento. Então, eu não liguei para muitas coisas que eram muito diferentes. Não, pelo contrário, né? Era uma grande conquista estar ali no Google naquele momento, mas era um movimento que ainda não tinha muito. Exatamente. E aí, dentro do Google, como que o YouTube surgiu para você? Tá, então eu comecei na área de vendas, que, assim, quando aquela máxima das pessoas falarem, todo mundo tinha que passar por vendas, acredito que é verdade. Mas é verdade, né? É a escola, né? Porque desenvolveu habilidades em mim que eu não tinha, né? Por mais que eu tivesse sido mídia por muito tempo. Era bastante diferente. Então, eu comecei na área de vendas cuidando das grandes telcos, com um time cuidando com as grandes telcos. Mas que era muito parecido também com o meu mundo, porque no mundo de agência eu tive mais esse lado de branding, também com vários segmentos atuando naquela época. Então, depois de uns 3 anos, começou também uma inquietação de qual que pode ser o movimento aqui. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar num outro grande time com varejo, que é o dedo no pulso, né? O coração ali do Google também. Então, eu fui para o varejo, cuidar dos grandes varejistas online. Muitos movimentos acontecendo, quando a Amazon veio para o Brasil, o Mercado Livre, B2W. Então, assim, foi um super grande aprendizado.
por algum momento na área de vendas, eu achei, como eu tinha construído uma carreira em mídia nas agências, que o meu crescimento também tinha que ser linear. Não necessariamente ele aconteceu desse jeito. E aí, tinha uma pessoa, uma mulher, que eu admirava muito, que cuidava do YouTube aqui no Brasil, estava indo pro Japão. E eu fui conversar com ela, porque ela estava indo pro Japão com marido e filha. Eu falei, uau, como é que você vai fazer essa mudança? E era sobre isso que a gente estava conversando. Quando eu soube que nesse processo estava rolando, já para a vaga dela, ela falou, por que você não se aplica? E aí foi engraçado, e eu conto isso para algumas outras mulheres, porque a gente às vezes tem medo de fazer isso. Ela me contou bastante da vaga, eu achava ela com um perfil muito diferente do meu. Então, primeiro eu falei, acho que não vai dar certo, né? Mas ela também me encorajou a aplicar. E aí eu olhei o calendário no Google, muitas vezes ele é aberto, né? Então eu olhei o calendário da hiring manager, que morava nos Estados Unidos, e ela estava vindo para o Brasil na semana seguinte desse papo. E tinha um slot de 30 minutos aberto na agenda dela. Eu falei, é meu. Aí você já foi lá. Aí eu marquei lá para conversar com ela, para entender sobre a vaga e tal. E aí rolou o processo. Dentro do Google, especificamente no YouTube, já são quase 5 anos, não é? Um pouco mais de 4 anos. Então. Eu comecei no Brasil, com um time no Brasil. E agora, desde o ano passado, a partir de novembro, também cuidando dos outros países na América Latina. O que é maravilhoso, que também é um outro grande passo para mim. Importância de trabalhar com o outro time, com outras culturas, né? Entendendo o contexto local. Como é que a gente pode aplicar esses aprendizados de países diferentes, mas que também têm muitas similaridades. Exatamente. E o próprio YouTube se transformou nesse período, né? Porque daí é um período que os streamings chegam, né? Você tem ali outras plataformas de vídeo competindo, e o YouTube foi se transformando e você estava ali. Não, e quando eu entrei no meio desse processo. Eu acho que eu entrei no YouTube, né? São 4 anos, 1 ano antes da pandemia. Isso. Que também já foi uma grande transformação. Foi uma grande transformação, claro. E o Brasil, e também, quando a gente fala de outros países da América Latina, são grandes países. O Brasil é um dos maiores países do YouTube no mundo. Então tem uma importância muito grande de trabalhar numa empresa global, mas qual que é o contexto local? Sim. Qual que é esse valor, né, que a gente tem na plataforma para o mercado. E agora que você está com essa visão mais macro de América Latina, o que você acha que faz do Brasil ter esse protagonismo que ele tem nas redes sociais em geral e especificamente no YouTube? Que eu acho que vem, e até pensando no meu mundo da propaganda, tem a ver com a gente mesmo, né, com as pessoas, a criatividade latente de como a gente lida com todas as situações. Porque se for pensar que tem vários países no mundo que importa e exporta conteúdo, que falam inglês, né, que tem uma língua, um idioma comum. No Brasil, basicamente, a gente está falando de conteúdos que são produzidos aqui. A gente, obviamente, consome também bastante de fora. Mas, assim, é muito sobre criatividade humana, essa economia criativa. E que faz com... No YouTube, eu penso muito... É uma plataforma que, no final, é uma grande plataforma de vídeo, mas também é o segundo maior buscador. Ou seja, as pessoas procuram pelo conteúdo que está lá. E também é uma grande plataforma de engajamento social. Então, esse motor todo... E eu acho que, sim, a economia criativa, sem dúvida nenhuma. Mas eu gosto sempre de lembrar, às vezes, para quem está no YouTube, fica sempre mais claro, mas... que a gente funciona como se fosse um tripé, onde... E tudo tem que funcionar muito bem. O que é importante para quem consome, para a audiência, para as pessoas, para a comunidade, para os fãs, mas para quem cria conteúdo, quem produz conteúdo, os criadores, as empresas de mídia, os artistas, e para as marcas que entendem que o YouTube é um lugar importante para gerar resultado de negócio. Então, o crescimento do YouTube como um todo, ele está baseado nesse tripé, que é a audiência, a criação de conteúdo e as marcas. Acho que quando a gente entende esse ecossistema todo e a potência que são as agências de propaganda, as marcas no Brasil, a criatividade dos criadores, de como as marcas se renovam,
espero que muitos que estão, né, acompanhando aqui, ouviu falar do Cazé TV. Total, né? Que é um fenômeno. Que é um fenômeno de tudo que aconteceu na Copa. Agora a gente acabou de fazer o lançamento do futebol feminino no YouTube, que também tem a Copa do Mundo Feminino. Então, assim, eu acho que é uma reinvenção e que a gente não vê isso. Então, a gente é benchmark para os outros países. E você falou desse tripé, eu acho que a ponta, talvez, né, que é mais fascinante para mim, é a ponta mesmo dos creators, né? Porque é um ecossistema, né? É uma profissão nova, né, dos youtubers, né? Então, a gente tem filhos mais ou menos da mesma idade, né? Eles nos mostram, né, o tempo todo, é o meio pelos quais eles consomem conteúdo, né? E no final, a gente está falando de uma economia criativa. Eu, quando tenho a chance de falar com os criadores, falo, vocês não têm canais no YouTube. Vocês têm negócios. Uhum. E comunidades, né? Vocês transformam a vida de outras pessoas, seja através do mundo do entretenimento, seja do mundo da educação, da informação. Não importa. Importa o que é relevante para quem consome e para quem cria. E para as marcas, e por isso que eu digo, no final é um ecossistema que se retroalimenta. Sim. Porque como é que a gente faz, né? O YouTube fez 18 anos. 18. Pensa Uau. só, que a gente tem filhos e a gente não tá lá ainda. Exatamente. Ainda bem, eu não sei. Mas 18 anos é uma idade emblemática. Muito. Como você faz, né, para se manter acompanhando toda essa grande mudança que você estava dizendo? E que no final, eu acho que sim, a gente tem uma competitividade muito grande, um ambiente, mas o que é mais valioso e mais desafiador hoje é chegar ali na atenção de quem está consumindo e de quem está criando. Porque a gente está... Isso não é novo, mas é maior ainda, né? A quantidade de oportunidades que as pessoas têm de acompanhar muitas coisas no mesmo dia. Então, a gente está sempre competindo pela atenção. Exatamente. Mais ainda. E você sabe que aí, falando ainda das crianças, agora em abril a gente teve, infelizmente, né, naquela semana lá do dia 20 de abril, mas as crianças foram para a escola, assim, meu filho maiorzinho de 13, ele estava muito temeroso, mas enfim. Foi. Mas naquele final do dia eu peguei os dois e eu fiquei uma hora ali conversando e falando, né, já muito aliviada, porque foi uma semana muito tensa. Muito. Né? E aí eu falei, como é importante, né, a gente, claro, nós como pais fazemos essa moderação, mas eu imagino que para vocês isso também seja muito desafiador. E eu sei que vocês têm programas de educação midiática muito grande, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, pelo protagonismo que o YouTube tem nessa nova maneira de se consumir conteúdo. Né? Ótima pergunta, e é bom a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de crescimento sustentável, não dá para a gente desvincular o crescimento de negócio versus a responsabilidade que todos nós temos na formação, e aí a gente está falando de várias gerações, né, que consomem o conteúdo, e a gente, bom, primeiro assim, só para tentar dar uma dimensão, a gente está falando, esse número, não me deram ainda o número atualizado, com certeza ele já mudou, mas a gente está falando de mais de 500 horas de vídeo por minuto que sobem na plataforma globalmente. Que loucura, né? Não dá nem para imaginar o que seja isso, né? E responsabilidade é uma camada transversal a tudo que a gente faz. A gente até tenta traduzir isso até para ser um pouco mais simples nessa multidão de horas que a gente tem de conteúdo. Então a gente tem essa camada importante de responsabilidade que a gente tenta traduzir de uma forma mais simples, que são os 4 R's de responsabilidade, que é o R de recompensar criadores que atingem a nossa barra de qualidade e fazem parte do programa de parcerias, da recomendação de fontes de informação confiável, que a gente faz várias dessas parcerias com vários parceiros ao redor do mundo e localmente, e a gente tem a remoção de conteúdos que chegam a violar as nossas políticas de comunidade, que essas políticas elas são feitas em parcerias com especialistas de diversos temas, com a academia, então são muitas conversas que existem para que essas políticas elas existam, que a gente possa atualizar e que a gente possa aplicá-las, como foram feitas aqui no Brasil e também globalmente, mas com relação à pandemia e também eleições.
e a redução de conteúdos que não chegam a violar nossas políticas, mas batem ali, que estão no limite delas. Então, esses 4 R's, eles são transversais, eles permeiam absolutamente tudo que a gente faz, a partir de todos os conteúdos que tem dentro da plataforma, com um time que tem essa combinação, porque como eu te falei, assim, passam de 500 horas de vídeo por minuto. Muita coisa. Então, humanamente impossível ser só manual. Então, a gente tem uma combinação entre inteligência de máquina e também revisão manual, e com olhar de inteligência, e olhar de inteligência local. Uhum. Tem alguma coisa que está acontecendo aqui no Brasil, que é diferente do que está acontecendo lá fora. Então, a gente consegue também ter esse olhar, apesar de ser uma plataforma global, destacando qual é o contexto local. Então, essas são ações importantes. E no nosso time, a gente também tem a missão de sempre trabalhar com parceiros, pensando nesses 4 R's, né? Então, para a gente poder sempre garantir que a gente tenha conteúdos de relevância local, mas que tenham essa qualidade. Quando eu digo qualidade, que pode ser muito subjetivo, qualidade do que é importante naquele tripé. Claro. Mas a gente tem um orgulho tremendo de falar de parcerias, de contar de parcerias locais que ajudam a gente a impulsionar esse sistema de responsabilidade. Como do lado de educação, a gente lançou junto ao YouTube Edu, uma parceria junto com a Unesco, que é a nossa moderadora, curadora de conteúdo acadêmico. Uhum. A gente fez o lançamento de um projeto para fomentar jovens da comunidade junto com a Gerando Falcões e a Final Level, que chama Favela Gaming. Que legal. No ano eleitoral e pós-eleição também, porque a gente entende que o combate à desinformação está aí, é perene, né? Infelizmente, a gente tem maus atores, então a gente trabalha num conjunto, além, né, dos 4 R's que eu te falei, do lado de parceria, a gente fez uma parceria junto com a ICFJ, que é o Centro Internacional para Jornalistas, um projeto que chama Jogo Limpo, que a gente selecionou uma série de programas, de projetos que têm o financiamento do YouTube, projetos no combate à desinformação. Para meio ambiente, a gente fez um outro projeto para combate à desinformação e meio ambiente junto com o Pacto Global da ONU no Brasil. Ou seja, assim, a nossa ideia é olhar essa cadeia e ver qual que é a nossa importância de fomentar, aproveitar esse momento massivo do YouTube, sabendo que a gente tem uma responsabilidade enorme, então a gente quer promover, sim, conteúdos de entretenimento, mas a gente sabe que a gente precisa cuidar muito fortemente da plataforma nesse lado de responsabilidade. É interessante se falar isso, porque para mim é muito claro, já há alguns anos, essa mudança, porque quando surgiu o próprio conceito do YouTube, era uma coisa de qualquer pessoa, né, literal, mas você falou de várias parcerias, ou com marcas ou instituições que têm muita credibilidade para que elas chancelem isso. E na parte de conteúdo, ou de entretenimento, ou jornalístico, ou esportivo, vocês também têm feito muitas parcerias, né? O futuro do YouTube passa um pouco por aí, assim. A gente acredita muito nessa dobradinha, né? A importância da parceria, seja para algo relacionado ao mundo da responsabilidade, ou para um lado de entretenimento, como a gente conseguiu fazer com o Paulistão, com a Federação Paulista de Futebol e a Live Mode. Mas que, na verdade, eu gosto sempre de pensar, em parcerias que sejam, que tenham continuidade, né, que de alguma forma porque a gente precisa mensurar o impacto. Então, todas essas parcerias, elas ajudam a gente a fomentar esse ecossistema, mas eu gosto de trabalhar algo que a gente possa deixá-lo vivo por mais tempo, porque essa é a missão também da plataforma. Então, quando você disse como é que o YouTube era lá atrás, a missão, ela não mudou. Então, você foi agregando camadas, a missão, ela continua sendo uma plataforma aberta, democrática e acessível. Se a gente mudar o que é a essência da plataforma, ela não é o YouTube. Sim. Ela não é mais o palco para artistas, para jogadores, para criadores, para professores, que eu gosto de trazer alguns exemplos, mas assim, ficaria horas falando de muitos criadores. Pensa no professor Noslen, que eu estava com ele outro dia. Ele é o maior canal de língua portuguesa. Ele tem mais de 4 milhões, não de inscritos, mas ele tem mais de 4 milhões de alunos no canal dele. Isso é mais do que a gente tem de inscritos no Enem. Sim.
Então, dá essa possibilidade para todos, e aí faz parte também, né, do que você disse, da educação midiática. A gente trabalha muito o que a gente chama de How YouTube Works, para todos esses atores. Porque é importante eles entenderem como a plataforma funciona, porque apesar dela ter essa missão de ser aberta, democrática, acessível, ela também tem a responsabilidade. E todo mundo que está dentro da plataforma precisa entender para onde a gente vai junto. Então, o nosso papel também, do nosso time de parcerias, é ajudar aos criadores, o coletivo de centenas de milhares de criadores, a entenderem como a plataforma funciona e como ela pode ser um lugar seguro para aquele tripé todo. Que tem que ser seguro para quem cria, para quem consome e para quem investe. Sem dúvida. Queria mudar de assunto um pouquinho, que a gente já tá, o tempo está correndo, mas eu tenho algumas coisas. Bora. Eu queria falar da sua atuação como conselheira, né? Porque eu acho que muitas mulheres que nos ouvem olham para isso como uma opção importante. Em que momento que você se tornou conselheira? Porque você, né, já tem uma experiência de alguns anos sobre isso. Como que foi esse processo? Olha, e como que você consegue conciliar também, né? Participar de tantos conselhos com essa sua posição. Como é que a gente dá conta de tanta coisa, né? Exatamente, é muita coisa. Minha mãe, ela fala uma frase que você sempre tem que pedir as coisas para quem não tem tempo. Porque quem tem, nunca acha que tem. Sim. Mas quem não tem tempo, sempre consegue. Mas eu também tenho um apoio importante para mim, e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, são as minhas mentoras. Eu tenho muitas. E eu tive 2 Cláudias que me ajudaram aí nesse processo de conselho. Uma foi a Cláudia Ciama, que foi também diretora no Google Brasil, que hoje é diretora no Google Canadá. E a Cláudia Sender. Sim, que demais. Que nas conversas, né, sobre conselho, foram 2 mulheres que me ajudaram a participar desse processo. Então, foi numa dessas conversas, o primeiro conselho foi na Porto, que eu tô lá até hoje. Sim, uma empresa, já faz um tempinho, né? Faz mais de 3 anos. Primeiro mês que eu entrei na Porto foi o primeiro mês da pandemia. Olha só. Então, a gente ficou ali 2 anos praticamente nas reuniões virtuais, mas foi um momento super importante e também acompanhar toda a transformação da empresa. E eu hoje estou em 2, eu diria 3, né, na verdade, conselhos. Eu estou num Conselho Consultivo da Unicef Brasil, que entrei esse ano, o Conselho Deliberativo do Capitalismo Consciente no Brasil, e também faço parte de um outro conselho, de uma ONG, que conecta atletas com deficiência com guias voluntários. Então, eu tenho hoje, para mim, assim, primeiro, e aí foi interessante, um desses conselhos com a Cláudia, quando eu entrei no da Porto, eu falei, Cláudia, e agora? O que eu faço de curso? Ela falou, calma, faz assim. Primeiro a gente tinha um entendimento maior de por que eu estava ali naquele lugar, né? Qual que era a minha contribuição para a empresa. Sim. Hoje eu tenho até um checklist, assim, não só para conselhos, mas acho que para qualquer projeto de mentoria, voluntariado, que eu faça parte, o meu checklist é 1, eu aprendo, 2, eu contribuo, sim, e 3, é legítima a minha participação, não é figurativo, né? Sim. A minha participação, ela... Pro forma, né? Então, assim, esse é um checklist meu. E hoje, essa minha participação nessas empresas, nessas instituições, ela faz esse sentido. E é isso, assim, então o conselho para mim também foi um grande passo importante, até para eu poder entender numa outra lente, né? Exatamente, porque você põe ali, né, uma visão mais de helicóptero, né, do negócio. Agora, você está perguntando como é que você, né, consegue conciliar. Já que a gente estava conversando um pouquinho antes, que eu falei que de vez em quando eu gosto de fazer esse Marie Kondo do meu próprio eu. Sim. É tirar as coisas para depois colocar. Para a gente poder ter esse olhar de o que realmente importa e que eu vou ter uma contribuição significativa. E foi por isso que eu também aceitei esses convites de participar nessas outras, na Unicef, no Capitalismo Consciente, porque tem muito a ver
Claro. com o meu caminho hoje. Exatamente. Que eu acho que é sobre isso, né? Porque daí você faz uma listinha do que é prioridade para você, né? E foi naquela conversa com a Cláudia que eu falei, o que eu faço? Ela falou, então calma, você entra no conselho, aí você começa a ver onde você acha que você precisa desenvolver. Sim. E aí você faz depois qualquer programa posterior. E aí eu fiz 2 outros, mas no meio do caminho. Então, acho que foi um conselho interessante, assim, mas acho que não tem uma fórmula, né? Você pode se preparar muito antes, ou você pode correr atrás depois. Né? Muito bom. Bom, querida, o papo tá maravilhoso, a gente podia ficar aqui horas, mas aí a gente vai para a parte final, e agora nessa parte final do nosso papo, é um pouquinho mais descontraído, assim. Imagina que uma pessoa entra aqui que nunca te viu, não te conhece, e você tem que se apresentar. Eita. Quem que é a Patrícia? Ai, que difícil essa. Todo mundo acha difícil essa, mas é difícil a gente, né, falar da gente mesmo. É super difícil. Acho que foi esse o exemplo do livro. A Patrícia é uma mulher que está numa evolução constante de aprendizados, que está sempre conectada ao que eu posso fazer de melhor, seja para uma empresa, seja para minha família, seja para uma comunidade, seja para os meus amigos, sem tirar o olho do que é importante para as pessoas. Então, essa é a minha missão, né? E eu tento segui-la, porque de vez em quando é fácil sair desse propósito, sabe? Verdade. Porque eu acho que não muda muito onde você está trabalhando, ou qual é a empresa que você está fazendo parte, como conselheira, ou em que projeto que você está, ou você é mentora aonde. Eu tento estabelecer filtros para mim, para eu poder seguir uma linha que seja coerente comigo mesmo. Bom, e aí agora, para fechar, eu vou falar uma palavra rapidinho, você fala o que vem na sua cabeça. Um propósito. Contribuir. Um acerto. Minha família. Um erro. Os nãos que eu não disse. Uma certeza. Uau! Uma certeza. Essa vida. Uma paixão. Os meus amores, filhos, minha mãe e meus irmãos. E por último, um conselho. Segue com o coração, mas se prepara para os caminhos tortuosos da vida. Muito bom, Paty. Uma delícia de papo. Fazia tempo mesmo que a gente estava se namorando, né? E finalmente deu certo. Você quer deixar uma mensagem final aqui pra gente, antes da gente concluir? Demais, gente, não é que passou tão rápido. Muito rápido, muito rápido. A minha mensagem final é o quanto estar aqui é importante. Quando a gente olha o propósito desse seu programa, faz tão parte do legado que a gente quer deixar, do que a gente quer construir. Eu acho que é sobre isso, é sobre valorizar. Eu sou muito a favor de compartilhar o que eu aprendo de bom e os meus erros, os meus fracassos, porque eu não acho que ninguém precisa passar por tudo sem aprender com os erros dos outros. E eu acho maravilhoso você ter esse momento para a gente poder compartilhar, né, as nossas conquistas, mas também quais foram as dificuldades de estar aqui, né? Muito, muito. Demais. Adorei, querida. Obrigada mesmo. Obrigada eu tô a você. muito feliz. Demais. Muito bem. Valeu. Valeu.